o querer de Deus se cumpra na nossa vida, né? E que a gente se entregue por inteiro a Ele. Que não haja em nós reservas, mas que haja em nós total entrega. Porque então nós vamos experimentar a glória do poder de Deus sobre a nossa vida. Tem uma canção que diz que quando tudo nós deixarmos no altar, então nós vamos ver que o Senhor tem poder. Enquanto a gente não levar tudo até o altar de Deus e entregar tudo, a nossa alma, o nosso coração por inteiro, nossos sonhos, nossos desejos, a gente não vê o poder de Deus. Enquanto não tiver tudo ali diante dele, a gente só tem teoricamente, né? O que a grande maioria que se diz evangélico, que a grande maioria que se diz evangélico tem, é um conhecimento teórico do Senhor. Falta-lhes o conhecimento da experiência com Deus, da comunhão com Deus, do resultado de um relacionamento verdadeiro, né? De experiências íntimas, como qualquer amigo tem com o outro amigo, quando vai na sua casa e abre o coração e reparte do que tem. Deus também quer repartir conosco. Deus tem maior desejo em repartir conosco seus projetos, seus segredos. Você sabia que Deus tem segredos? Inclusive tem segredos que dizem respeito à nossa vida. Ele tem, né? Mas ele só reparte os seus segredos com quem realmente se torna um amigo dele, né? O Jó, ele fala de uma época, patriarca Jó, lá no livro de Jó, ele fala de uma época que o segredo de Deus estava na tenda dele. Você já parou para pensar? É como se ele dissesse assim, na casa nossa, porque a tenda do Jó era a casa, né? Então, o segredo de Deus está lá em casa. Você já parou para meditar nisso? Agora, quando é que isto acontece? Quando nós nos relacionamos com Ele de verdade, naquele espírito de verdade que o adora de todo o coração. Amém, queridos? Bom, continuando o nosso estudo no Evangelho de João, hoje nós vamos estudar aí do capítulo 4, versículos 46 até os 54. Esses versículos, porque nós, até o 45, nós temos o relato do que aconteceu com a mulher samaritana, que eu falei na semana passada, e dentro desse relato histórico do encontro de Jesus, ou do encontro da mulher samaritana com Jesus, o restante aqui vai terminar que aquela mulher foi para dentro da cidade, porque quem tem um relacionamento com Jesus, um relacionamento verdadeiro com Jesus, quem encontra Jesus de verdade, ele não consegue ficar calado. Tem uma coisa que eu aprendi na minha vida: quanto mais eu recebo de Cristo em mim, mais eu tenho que falar. E é interessante que quem é cheio da presença de Jesus, é cheio do Espírito Santo, ele não precisa disputar cargo, não precisa disputar oportunidades, não precisa disputar um lugar em púlpito, nem em palanque, nada disso. Porque quem é cheio de Jesus, aonde está, fala de Jesus. Não é o que ele falou? A boca fala do que o coração está cheio. Então, enquanto tem gente aí, como dizia o irmão Demétrio, Silvio, quando tem gente batendo cabeça nos púlpitos, disputando uma vaguinha junto ao microfone, entendeu? Aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus, não precisam de um microfone, não precisam de um púlpito.
Não precisam. Tá? Porque aonde eles estiverem, eles vão falar. Eu nunca esqueço que uma vez, não uma vez, mas várias vezes falei aqui no templo da Assembleia de Deus, na fazenda, que se um dia eles parassem se eles parassem de me dar oportunidades, eu sempre disse isso, olha, eu não preciso disputar vaga para pregar. Porque se um dia vocês não deixar eu pregar mais, eu atravesso a rua e no outro lado da rua eu prego. Ali no outro lado, na padaria, no ponto do ônibus. E não é incrível que hoje eu estou nos fundos da Assembleia de Deus, né? Porque está bem ali, nós estamos aqui nos fundos. Entendeu? Não parei de pregar. Não parei. Quando não deixaram mais eu pregar, mas não é que eu não parei porque eu quero estar aqui na frente o tempo todo. Não. É que às vezes eu digo para o Nivaldo Vinha de dar um tempinho para mim. Entende? Ele já deu o problema do pé aos dentes. Aí eu chamo o Jair diz, Adilson, vai tu, vai. E aí procuro o Charles, ele disse, cara, quando tu faltar eu vou. e assim vai, entendeu? Então o irmão Adilson está sempre aqui ministrando, porque também tenho uma dificuldade, eu estou orando a Deus, tá? Eu tenho uma dificuldade de encontrar ministradores entre nós. Estou aí com o olhar voltado para alguns, estou discipulando e orientando para que eles discipulem, para que outros também ocupem este lugar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Até porque a congregação não deve ficar firmada no irmão Adilson. Entendeu? Um dia, qualquer dia aí, o irmão Adilson vai embora. Entende? Jesus vai chamar, o irmão Adilson vai voar. Entende? E quando Jesus chamar, eu quero ir correndo, viu, irmão? Nada de oração para eu ficar, nada de oração para ele deixar eu aqui. Vocês não façam isso, porque se ele deixar, eu vou ficar ruim. Entende? Então deixa eu ir. No dia que Jesus chamar, se um dia, ele tem muitas formas de levar a gente, né? Se um dia o irmão Adilson for, antes de passar o processo de saída do espírito do corpo, o irmão Adilson precisar passar ali no hospital, ficar ali um pouquinho, entendeu? Vocês não ficam aqui, cura, não. Entende? Senhor, se é o tempo dele ir, leva ele. Leva ele que ele quer ir. Entendeu? Essa é a grande verdade. E quando isto ocorrer, é preciso que outros tomem o meu lugar. Né? A congregação dos amigos de Jesus não pode acabar, ela tem que continuar. E aí então vocês têm que fazer o uso de tudo aquilo que pela misericórdia Deus, através de mim, transmitiu para vocês. Vocês precisam guardar as palavras que vocês recebem. Vocês precisam guardar os ensinamentos que vocês têm tido o privilégio de receber. E não é privilégio porque é o irmão Adilson falando. Não. É que o que eu tenho ministrado para vocês são palavras de Deus. Elas não são minhas palavras. Eu não tenho transmitido dogma para vocês. Eu não tenho transmitido doutrinas minhas para vocês. Eu não tenho criado nenhum regimento interno para conduzir a vida e a conduta dentro desta casa. Não. Porque eu tenho zelado para passar para vocês as palavras do Senhor. Tá? Vocês são privilegiados, viu, irmãos? Porque vocês têm recebido o Evangelho como o Evangelho é. Sem desvio, sem enfeite, sem inventar nada em cima do Evangelho, mas eu tenho tido o zelo de transmitir o Evangelho na sua pureza, assim como ele é. Tendo eu cuidado para primeiro experimentá-lo na minha vida, para depois servir a vocês. O irmão Adilson tem feito isso. Eu tenho vivido o Evangelho. Eu tenho sido um homem feliz. O Evangelho é tudo que o Evangelho diz que é.
entendeu? Eu sou testemunha disso porque sinto e vivo os efeitos dele na minha vida cotidiana. Então, Deus abençoe vocês e vocês abracem a bênção de Deus, tá bom? Hoje à noite, então, estudando aqui esses versículos que vão concluir o capítulo 4 do Evangelho de João, eu fiz diferente. Eu coloquei uma temática para nós tratar do assunto, certo? E o tema que eu coloquei é princípios para receber milagres. Aqui no texto, do versículo 46 ao versículo 44, nós vamos encontrar nesse texto o segundo milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia. É o segundo milagre, em Cafarnaum. Né? E ele indo, passa por Caná, e ali ele vai realizar esse segundo milagre, conforme diz o texto. Mas aí chamou-me a atenção, porque esse milagre vai ser realizado a favor do filho de um oficial do rei. É o segundo milagre de Jesus. Ele vai ser realizado a favor do filho de um oficial de um rei, certo? Dentro desse milagre, o Senhor Jesus vai deixar, através dos evangelhos, a visão de como nós deflagrarmos milagres. Como eu posso chamar a atenção do Senhor para mim, a fim de que haja milagres na minha vida, ou de que haja milagres na minha casa, ou de que haja milagres em meio à minha família. Então, eu vou usar desse texto do Evangelho de João, que, se nós fôssemos ler, era simplesmente entender que Jesus atendeu um gentio, né? Um centurião, na verdade, o outro evangelista vai explicar isso, tá? Mas, olhando aqui para o texto de João, diz, olha, esse homem ouviu falar de Jesus e ele tinha uma necessidade. E então nós vamos encontrar 4 princípios na atitude desse homem que leva Jesus a realizar milagres. Eu botei aqui, o primeiro princípio chama-se esforço. Esse homem se esforçou, porque ele ouviu falar de Jesus e ele foi buscar Jesus. Eu não estou lendo o texto, mas se você acompanhar aí na sua Bíblia, você vai ver que aí no versículo 47 diz assim: ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. É interessante porque muita gente quer a bênção de Deus, quer a bênção de Jesus. Muita gente, quem não quer? Você sai por aí, até ateu é capaz de dizer, eu quero a bênção. É bênção, eu quero. Entendeu? Todos querem a bênção do Senhor, mas poucos se esforçam para recebê-la. Essa semana eu tenho meditado a respeito da postura da vida em oração. Hoje ainda falei com a Daiane e com o Júnior no discipulado. Tem gente que pensa que ficar pensando em orar é orar. Não é. Se o pródigo ficasse pensando em falar com o pai, ele morria de fome. Se ele ficasse lá só pensando, ele disse, levantar-me-ei, vou ter com meu pai. Eu vou dizer assim para o pai, pai, é isso, aquilo. Entendeu? Vou ganhar tempo aqui, senão eu entro pelo pródigo aqui e vou embora. Entendeu? Mas olha só, ele não ficou só pensando. Ele teve uma atitude. Levantou-se e foi. Certo? E ele só conversou com o pai, só expressou os seus pensamentos, quando verbalizou na presença do pai. Ora, a maioria das pessoas pensa o que vai dizer para Deus, pensa o que quer de Deus, pensa o que quer para a família, mas nunca se aproxima do pai em oração
para verbalizar o que quer. Pensam que se ficar pensando já está orando. Não é verdade. Isso não é verdade. Ficar pensando é pensar. É meditar. É refletir. É ponderar. Mas se nós vamos falar de oração, vai existir a verbalização. Mesmo que seja bem baixinho. Mesmo que seja quase igual a oração da Ana, que só mexia os lábios, mas ela estava verbalizando. E Deus tem ouvido bom, hein? Entendeu? Então, precisa verbalizar. Se você ficar só pensando, você não está orando. Você tem que expressar, tem que expor diante do Senhor. Esse homem aqui esforçou-se. Ele esforçou-se. Vou lá procurar Jesus. Eu vou falar com Jesus. Se Jesus curou fulano, curou Beltrano, se resolveu o problema de ciclano, ele vai fazer para mim também. Eu vou falar com ele. Eu vou conversar com ele e ele vai fazer alguma coisa. Então, ele esforçou-se. Mateus 11:12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Ninguém vai participar do reino dos céus sem esforço. Ah, irmão, não, eu amo Jesus, irmão, eu queria muito assim, servir a Jesus, mas é tanta coisa, o irmão entende, né? Eu não entendo não, querido. Não entendo não. Se você quer de verdade, você vai atrás. Se você está afim mesmo, você busca. Entendeu? Não é desse jeito de corpo mole, desanimado, entende? Quando dá eu vou, deixando ele para o último lugar. Não pense você que será abençoado no sentido de receber de Deus alguma coisa, algum milagre, alguma ação poderosa com esse relaxamento em servir a Deus. Não! Se eu quero Deus, se eu quero as coisas de Deus, e se eu estou afinzão que Deus governe a minha vida, eu preciso me esforçar, e eu preciso buscar, e eu preciso me entregar, e eu preciso zelar pelas coisas de Deus. Oh, glória ao nome do Senhor, porque é pela força. Aí você, mas que força, meu Deus? A força da vontade. A minha vontade é tão grande, é tão forte, que ninguém vai me fazer parar de buscar ao Senhor. Oh, glória a Deus! Nem o diabo, nem homens, nem outra criatura qualquer me separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Não, eu o buscarei, eu quero, aleluia. Eu estou animado para procurá-lo cada vez mais. É assim que se serve a Deus. Entendeu? Esse negócio de servir a Deus, não, quando dá eu vou. Ventinho ali, eu já não busco mais. Uma bobagemzinha ali que alguém falou, já me desanima. Uma criticazinha me derruba. Não há esforço. Então, se eu quero milagres da parte de Deus para a minha vida, eu preciso me esforçar. Se eu não me esforçar, eu estou lendo aqui, irmãos, algumas coisas que eu anotei dentro da mensagem, para não fugir e me centrar nesse texto, ok? Ora, Deus honra a nossa fé quando nós nos esforçamos. A Escritura diz, se tu vê um homem esforçado, tu pode acreditar que Deus fará maravilhas a favor desse homem.
Se você vê alguém esforçado buscando a Deus, esperando em Deus, confiando em Deus, pode acreditar que em volta da vida desse homem, e na vida desse homem, e na família desse homem, haverá milagres da parte de Deus. Oh, glórias ao Senhor! É o que aconteceu aqui, nesse texto que estamos trabalhando em cima dele, o texto de João, capítulo 4, versículos 46 a 54. Não existe milagre sem esforço. Não tem milagre para preguiçoso. Não tem milagre para quem se assenta e se cala, no sentido de não esperar em Deus. Entendeu? Não há milagre para quem relaxa e se conforma com a vida do jeito que está. Não, é preciso buscar. É preciso ir na fonte. Jesus diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Ora, ele também diz, aprendei de mim, ou tomai sobre vós o meu jugo, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. É verdade que algumas pessoas vivem uma vidinha miserável, mas não se cansaram dela. Você sabia? Tem pessoas que gastam todas as suas energias vivendo uma vida nojenta. Uma vidinha de encrenca, de intriga, de confusão. Uma vidinha xarope, que Deus o livre, até de falar me dá nojo. Eu não quero essa vida para mim. Entendeu? Vida de disque, de confusãozinha, entendeu? De falatóriozinho, de murmuração. Uma vida bem demoniada. E tem gente que gosta daqueles demônios todos atuando ali, entende? Abrem todas as janelas e portas da sua alma para que os espíritos que aniquilam a alma tenham acesso e não fazem nada, não buscam a libertação, não buscam a solução. Não buscam aprender para ter uma vida melhor, para ter uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida no reino do Senhor. E por que não buscam? Porque a maioria é preguiçoso, não quer se esforçar. Certo? Então, primeiro passo, para que haja milagres na minha vida, preciso me esforçar. Certo? Segundo passo, é buscar a Deus. Como eu disse, não adianta eu ficar aqui pensando, se Deus me desse, tanto que eu queria. Uma vez eu fui visitar uma família, e chegou lá, a irmã olhou para mim e disse assim, poxa, irmão Adilson, tanto que eu queria mudar de vida, queria que o senhor mudasse tudo aqui em casa, tudo no passado assim, né? Queria. Né? Aí eu olhei para ela e disse assim, e o que tu estás fazendo para essa mudança? Esse irmão Adilson, esse irmão Adilson, não, o que tu tens feito para que essa mudança ocorra? Porque quando a gente quer muito alguma coisa, a gente vai buscar. O que você tem feito para que haja as mudanças que você deseja? Eu disse, A verdade é que ela ficou com vergonha de dizer que não estava fazendo nada. Tem gente que entra assim num sono de olho acordado, entendeu? E sonha acordado com algumas coisas, certo? E não busca o que precisa. Se você quer milagre, se você quer a ação de Deus, se você quer ver a glória de Deus na sua vida, busque a Deus. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Olha o que Jesus diz aí. Pedi e... Espera aí, se não pedir, não ganha. Certo? Buscai e encontrareis. Mas eu não busco. Eu vou achar? Não. Né? Ele disse, batei
e abrir-se-vos-á. Se eu não bato, não vai ficar a porta fechada ali. Tem irmão que fica assim, se Jesus mudasse as coisas aqui, né? Se ele abrisse uma porta de emprego para mim. Mas parece que está doidinho que não abre a porta nenhuma. Entendeu? Não há busca, não há pedido diante de Deus. Não, irmão, mas eu tenho orado como? Não, eu estou o tempo todo assim, no meu coração. Não, tu tens pensado. Não tem orado. Entendeu? E tem gente que conversa com meio mundo, mas não busca Deus. Tem gente que fala do problema dele para Maria, para Joaquina, fala do problema dele para Afúncio, né? A Genoveva sabe também, mas não fala com o Senhor. Vocês já viram que parece que Satanás, ele trabalha, parece não, ele trabalha numa artimanha para que a gente tenha dificuldade. A coisa mais simples que tem, meu Deus, é a gente chegar ali num cantinho da casa, ou do escritório, ou da loja, ou do templo, ou de qualquer casa, ou na rua, até dentro de um banheiro. A coisa mais simples que tem é chegar lá, se separar um pouquinho e dizer, Jesus, eu vim aqui falar contigo. Senhor, estás vendo o que está acontecendo comigo? Preciso da tua ajuda. Senhor, faça alguma coisa. Falar. É a coisa mais simples que tem, não é? Olha o que eu falei aqui agora. Certo? Mas tem uma ação maligna para que eu e você não façamos isso. Porque isto é buscar a Deus. A busca por Deus se inicia com orações sinceras. Com a exposição da minha necessidade, do meu desejo, dos meus sonhos. Aqui está a busca por Deus, mas infelizmente há uma artimanha para que a gente não fale com Deus. Pode olhar, fala com a sogra, com o sogro, entendeu? Fala com a vizinha, fala com o outro, fala com o outro, fala com o outro. Você já viu como demora para chegar em Deus? E quando vai é porque não tem mais jeito mesmo. Quando vai é porque não tem mais jeito. Jesus ainda no capítulo 7 do Mateus diz assim, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então, se eu peço, eu recebo. Se eu busco, eu encontro. E se eu bater, as portas se abrem. Certo? Em Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, mas também creia que Ele é galardoador ou recompensador, premiador daqueles que o buscam. Então nós somos uma geração, irmãos, que precisa aprender a buscar a Deus. Que precisa aprender a conversar com Deus, a se relacionar com Deus, a pedir as coisas para Deus. Nós precisamos aprender isso, viu, irmão? Os crentes antigos, eles faziam isso com muita propriedade. Alguém lá disse que ia matar ele já dava um sorriso. Não entrava em desespero, não. Os crentes atuais, estão botando fogo aí, vão vir botar fogo na tua casa. Ele morre antes de pegar fogo. Já dá um infarto, entende? Desmaia, cai ali, bate com a cabeça, entendeu? Os crentes antigos, quando diziam, vão botar fogo na tua casa, sabias? Eles começavam a sorrir. O incrédulo olhava e ficava perplexo, disse, o que é isso? Eu disse que vão botar fogo na casa dele, e ele está sorrindo, disse, não, é que eu vou conversar com Deus já já. Entende? E eles eram tão fervorosos que eles nem se escondiam para orar, não.
Ele já levantava as mãos ali na frente daquele que estava trazendo o mensageiro de Satanás. Ele já levantava as duas mãos. Oh Deus Todo-Poderoso, estás escutando o que esse sujeito veio dizer para mim? Senhor, põe anjos a guardar a minha casa, põe anjos a guardar a minha família, livra-nos do mal, Senhor. Orava, irmão. Às vezes os caras até vinham, mas não achavam a casa. Passavam na frente, olhavam o número, era um, eles viam outro. Entendeu? A casa ficava invisível, eles ficavam andando em volta. Porque o Senhor operava milagres, e Ele opera milagres para aqueles que o buscam. Então, se eu quero ver milagre na minha vida, eu preciso me esforçar. E eu preciso buscar ao Senhor. Amém, irmãos? Terceiro, rogar. Terceira coisa, quem quer milagre precisa rogar, certo? Olha só o que o homem faz aí. Foi ter com ele e rogou-lhe. E rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho. Eu escrevi aqui a definição da palavra rogar. Pediu com insistência, suplicou, implorou. Senhor, vamos lá em casa. Senhor, por favor, olha Jesus, por favor, se tens outra agenda, suspende ela um pouquinho. Agora eu preciso que tu me atenda. Senhor, por misericórdia, ó rogos, está rogando. Deus, eu não posso concordar que as coisas lá em casa continuem do jeito que estão. Eu não consigo entender que havendo alguém tão poderoso como tu, o meu filho venha a óbito por causa dessa enfermidade. Eu não posso admitir, Senhor, que eu te servindo. Aí vem a consciência daquele que está no caminho. Entendeu? Eu não posso admitir, Senhor, que eu me esforçando para fazer a tua vontade e vivendo uma vida de busca pela tua face, agora as coisas venham a se agravar e a sair tudo contrário da minha esperança, da minha fé. Não, eu confio em ti, tu és o meu Deus. Vem resolver. Rogos. Rogou-lhe insistentemente. Não parou, não desistiu. E Jesus atendeu ele. Oh, glória a Deus. Quem quer milagre na sua vida precisa aprender a rogar. Tem pessoas orando, sim, mas sem fervor, sem convicção, apenas uma oração desinteressada. Sabe aquela oração? Eu vou orar, né? Se Jesus quiser fazer, entendeu? Não vai alcançar nada. Mas aí a desculpa, quando chega nessas horas, eles ficam peritos na palavra. Mas é segundo a vontade do Senhor. É que ele já sabe que não vai ficar rogando. Ele sabe que não vai insistir muito. Ele não está indo com fervor, não está indo para receber. Quero que o irmão ore por mim, irmão, mas eu quero que o irmão ore até que eu seja curado. E eu vou buscar o Senhor até que as coisas se resolvam. Eu não vou me afastar da presença de Deus. Eu vou fazer como Ana, a profetisa que estava lá no templo no dia da apresentação de Jesus, que com quase 84 anos de idade, não se afastava do templo com oração, com jejum e com rogos na presença de Deus. Oh, glória a Deus! Eu vou buscar o Senhor de todo o meu coração. Eu não vou desistir. Eu não vou fugir. Jesus deu o exemplo. Ele orou, ele suplicou e ele rogou ao Pai. Ele rogou
pelo Pedro. Ele suplicou quando da situação que enfrentou no Getsêmani. E ele orou todas as manhãs. Ele se levantava e ia orar. Hoje as pessoas deixam para levantar na hora que já tem que sair correndo para o trabalho. É interessante porque hoje está assim, ó. A pessoa não ora quando vai dormir, porque já está muito tarde. E aí não ora de manhã, porque já está atrasado para ir trabalhar. E passa o dia todo e não ora. Não ora. E vem ao templo e não ora. Mas quem não aprender a rogar, não vai ver milagre na sua vida. Ontem eu estava ouvindo o testemunho de uma coreana, ela contando como a Coreia do Sul saiu em 2 décadas da miséria total, um dos países mais pobres do mundo, para a 4ª ou 5ª economia, 7ª economia mundial. Olha só, ela estava contando, sabe o que foi feito? Os pastores se uniram e começaram a ensinar a nação a orar. Ensinaram que não adianta reclamar do governo, não adianta falar mal, não adianta chamar de ladrão, não adianta chamar de corruptos. Ensinaram. E ela disse, aprendemos na Coreia do Sul a levantar de madrugada, mas não de madrugada no meio da noite, levantar de madrugada antes de ir trabalhar. Tem um culto nas congregações, em toda a nação. Se não é exclusividade de uma igreja. A nação aprendeu a clamar. Levantar antes de ir trabalhar. Vão trabalhar às 7, 5 horas da manhã, estão no templo. Intercedendo, rogando, clamando. E os pastores ensinaram a orar pelas autoridades. Ensinaram para que Deus ilumine, ainda que eles vivam no pecado, que Deus dirija as ações. Que o Senhor os ilumine para o bem da nação. E em 2 décadas, 20 anos, tornou-se um país de primeiro mundo. Saiu da miséria, da pobreza. Isso era quase, a nação era uma favela. Você entende o que é isso? Nós aqui no Brasil vivemos momentos parecidos com esse. Antes, a igreja orava. Atualmente, a igreja dança, faz teatro, a igreja murmura. Atualmente, a igreja fala mal do governo. A igreja está tão contaminada pelo mundanismo que ela quase não, já em muitas situações, estão igual ao mundo. Entendeu? A igreja faz de tudo que o mundo faz, a igreja só não está fazendo o que a igreja deve fazer. São poucos, quase nenhum, que estão buscando a Deus. Que estão colocando Deus em primeiro lugar na vida. Que estão orando. Que estão servindo ao Senhor de todo o coração. 4º e último lugar do texto. Quem quer ver milagre precisa crer na palavra de Deus. Está escrito assim, disse Jesus, versículo 50, disse Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus. E o homem creu na palavra de Jesus. O grande problema hoje é que a maioria não crê na palavra de Jesus. Estou cansado de ouvir pessoas dizer para mim, mas isso não é fácil. Jesus falou assim, mas não é fácil. Estou cansado de ouvir crente, entre aspas, incrédulo. É um antagonismo aqui. Crente incrédulo. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso.
mas sou incrédulo para esperar nele. O que Jesus fala é maravilhoso, mas sou incrédulo que é possível viver o que ele ensina. Não, as palavras de Jesus são maravilhosas, Jesus é maravilhoso, meu Deus, graças a Deus por Jesus Cristo, mas eu não confio o suficiente para aguardar a manifestação dele. O homem estava rogando a Jesus, e Jesus disse, vai, o teu filho está são. O filho não estava ali, o filho estava em casa. O texto diz que quando o homem chegou lá, e descendo ele logo, 51, saíram-lhe ao encontro seus servos e lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive. E ele perguntou, a que horas ele melhorou? E disseram, olha, às 7 horas a febre o deixou. E ele entendeu que foi exatamente naquela hora que Jesus disse, vai, o teu filho vive. Quando eu creio na palavra de Jesus, eu não sou decepcionado. Se eu confiar no que Deus diz, se eu confiar no que Jesus diz, eu não vou me decepcionar. O milagre vai acontecer. Amém, queridos? Está aqui para nós nessa noite 4 passos muito importantes, 4 princípios que eu preciso aplicar à minha vida. Eu preciso crer. Eu preciso rogar, eu preciso buscar e eu preciso me esforçar. Com esforço devo buscar ao Senhor, com rogos e crendo. Então eu verei milagres. Os enfermos serão curados. Os acorrentados serão libertos, sejam de que corrente for. Oh, glória a Deus, os perdidos serão salvos. Os que vivem em escuridão serão iluminados. Deus enviará a sua palavra através de profecia e através da unção do Espírito Santo. E coisas maravilhosas vão acontecer na nossa vida, na nossa casa, no meio dos nossos, e muitos outros virão e também se alegrarão no Senhor. Amém, queridos? Fique com essa palavra nesta noite. Deus te abençoe grandemente. Quero orar com você. É Lúcia ou Lucinéia? Eu não entendi. Zuleia. Ah, Zuleia. Não quer dizer que a letra é feia, tá? É que às vezes eu mesmo que não entendo. Zuleia está com tumor na cabeça, na coluna, melhor. É amiga da Dai, tá? Tá bom. Ok. A irmã Eva, ela está agradecendo a congregação pelas orações, as intercessões que foram realizadas a favor da Raila. E Deus, de um modo maravilhoso, tem abençoado a Raila, né? Então, a irmã está agradecendo aqui, né, que Deus tem muitas formas de trabalhar. E tem trabalhado para que a Raila melhore. Certo? Nós vamos orar então por essa pessoa aqui. Também nessa oração quero apresentar a Sueli. A Sueli é mãe do irmão Joselito, da irmã Raquel. Ela está internada. Ah, sim. Também quero apresentar aqui a irmã Célia. A irmã Célia está passando por um momento tá molestada fisicamente, e o médico não definiu ainda o que houve,
né? Segundo ela, não tem a ver com aquela enfermidade que ela estava passando, mas algo que ela está enfrentando nesse momento. E nós vamos apresentar a serva do Senhor diante de Deus. E nós cremos, não cremos, irmãos? Oh, glória a Deus. Então falamos com Deus. Querido Pai, eu te dou graças porque Tu é maravilhoso. Tu sempre, sempre atendes os que te buscam. Aqueles que se esforçam, os que confiam em Ti de todo o coração, Senhor. E que se aproximam de Ti na certeza que não sairão da Tua presença até que Tu os atendas. Oh, glória a Deus, porque Tu és esse Deus maravilhoso que atende as petições, que olha para os Teus filhos e que socorres os que estão aflitos, necessitados, carentes. Eu rogo a Ti uma vez mais nessa noite, ainda que o meu coração está cheio de gratidão, meu Pai, por tudo que Tu já tens realizado, por tudo que Tu já tens feito, como no caso da Raila, a graça que concedeste da Tua filha está em plena recuperação. Te dou graças, Senhor, por tantas outras ações maravilhosas com as quais Tu tens alcançado os irmãos e irmãs através de orações que se acendem a Ti. Agora, meu Deus, ainda dentro daquilo que Teus filhos precisam, eu rogo nessa noite pela Zuleia, que está com tumor na coluna. Peço a Tua ajuda a esta filha. Senhor, Tu sabes que há tipo de enfermidade que ela, por si só, aflige e assusta. Mas nós buscamos a Tua presença, sabendo que Tu és poderoso para curar todo e qualquer tipo de enfermidade. Oro pela irmã Célia, Senhor, a Tua filha que está precisando da Tua ajuda, da Tua graça uma vez mais. Ela tem vários testemunhos para testificar do Teu nome, mostrando que Tu a socorrestes em muitas oportunidades. Mas mais uma vez a Tua filha precisa de Ti. Eu rogo em o nome de Jesus que a Tua graça maravilhosa a alcance e o Teu poder a cure, Senhor, de toda a enfermidade que a aflige nesse momento. Também oro a Ti, Senhor, em prol da Sueli, que está hospitalizada, está lá na UTI. Querido Senhor, dá graça aos seus familiares e dá força a Sueli. Tu sabes do bem que essa mulher realizou para tantas pessoas. E eu rogo a Ti em favor dela, no nome santo de Jesus. Leva alívio a ela. Arranca dos sofrimentos, meu Senhor. E que se estabeleça a Tua vontade na vida dela, meu Pai. Querido Senhor, oro pelos irmãos e irmãs que estão aqui esta noite e por aqueles que, por um motivo qualquer, não puderam vir. Aqueles que viajaram, aqueles que estão trabalhando. Eu rogo por eles que a Tua boa mão os proteja, os guarde. Oro pelas pessoas que nos assistindo através das redes sociais estão também precisando da Tua ajuda. Aquela pessoa que está no leito de enfermidade, aquele lar que está em tribulação, aquela família, Senhor, que estão derramando lágrimas por circunstâncias que fogem ao nosso conhecimento, mas que Tu, Senhor, Deus Todo-Poderoso, podes trabalhar para o bem, podes trabalhar para a libertação, podes trabalhar para afugentar os adversários e estabelecer o reino do Teu amor, da Tua paz, da Tua luz no coração de cada ser que nesse momento, Senhor, tem ouvido a Tua palavra. Em o nome de Jesus, eu rogo a Tua bênção sobre todos os que aqui estão e a Tua proteção ao retornarem para os seus lares. Amém. Graças a Deus.